Olá, seja bem-vindo ao estudobiblico.net. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, basta clicar aqui no botão do lado que você vai fazer parte dessa comunidade de inscritos aqui no canal de conteúdos bíblicos e teológicos. E semana após semana você vai receber conteúdos dos mais diferentes temas para enriquecer a sua fé e ampliar a sua compreensão a respeito da palavra de Deus. Então não perca tempo e se inscreva no nosso canal. No dia de hoje eu quero falar com você sobre um tema muito presente no Novo Testamento a respeito de um grupo religioso do judaísmo do primeiro século. Eu quero falar com você hoje sobre os fariseus e também sobre o farisaísmo. Vamos entender quem era esse grupo religioso chamado de fariseus e também entender o que esta corrente de pensamento religioso chamado farisaísmo pregava e acreditava, ou acreditava e pregava. Bem, para nós entendermos algo sobre os fariseus e a corrente de pensamento religioso que eles representavam dentro do judaísmo, vamos primeiro entender o significado do nome fariseu e algumas descrições a respeito do farisaísmo. A palavra fariseu, ela se deriva do vocábulo hebraico que significa separados. Então, fariseu dá a ideia de separados. Eles apareceram pela primeira vez como um grupo distinto pouco depois da revolta encabeçada pelos macabeus, aquela revolta contra Antíoco IV Epifânio, aquela revolta que culminou no levante aí, dos macabeus. E isso aconteceu por volta do ano 140 a.C. Os fariseus, eles vinham das camadas populares, eles vinham dentre a massa do povo comum. E nesse aspecto eles faziam um contraste muito gritante com os saduceus, porque os saduceus representavam a aristocracia judaica. Então nós temos de um lado uma corrente de pensamento religioso representado nos saduceus, que é uma menção, portanto, à aristocracia judaica, e temos do outro lado os fariseus representando as camadas populares da comunidade judaica daquele período, daquele tempo. O movimento farisaico, ele envolvia uma espécie de um grupo reformador. Eles tinham como objetivo, as intenções deles era de purificar e defender a crença ortodoxa em torno do judaísmo. Então, nesse aspecto, eles procuravam preservar aí os preceitos da Torá e as interpretações rabínicas também. Eles eram os porta-vozes das opiniões da maioria das massas populares. Após alguns anos da sua formação, se intrometeu nas fileiras do farisaísmo uma grande quantidade de atitudes legalistas e ritualistas, e isso serviu para obscurecer os propósitos originais do grupo. Ou seja, o farisaísmo, quando começou como corrente de pensamento religioso dentro do judaísmo, não tinha essa inclinação legalista, essa inclinação ritualística. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, na medida que os fariseus foram permitindo que o legalismo religioso identificasse eles enquanto grupo. Sob a orientação de João Hircano, eles exerceram grande influência e gozaram de apoio da população judaica. Ou seja, esta pujança que eles tiveram no começo, principalmente influenciando o povo judeu, deve-se ao fato da influência de João Hircano. Porém, quando os fariseus, em determinado momento da liderança de João Hircano, decidem romper com ele, o João Hircano vai se voltar para os saduceus e vai favorecer mais os saduceus e vai colocar, portanto, os saduceus numa posição de superioridade comparado aos fariseus, ainda que ambos fizessem parte do sinédrio. Em face disso, os dois grupos, fariseus e saduceus, se tornaram adversários. Ou seja, quando nós lemos o Novo Testamento e vamos vendo lá nas páginas dos evangelhos principalmente os conflitos entre fariseus e saduceus, isso tem uma origem nos dias de João Hircano, quando ele rompe com os fariseus pelo fato dos fariseus não terem favorecido ou não estarem de acordo com a sua liderança, e a partir de então ele começa a favorecer os saduceus, e aí começa esta briga religiosa entre fariseus e saduceus, e especialmente no tocante às questões de poder político e também nas questões de natureza religiosa. Ou seja, depois da morte de João Hircano para frente, fariseus e saduceus vão sempre ter embate em torno de questões políticas e de questões religiosas.
Os fariseus eles fizeram oposição também a Alexandre Janeu, que sucedeu João Hircano, e chegaram ao extremo de apelar para a ajuda do rei Seleucida e da Demétrio III, ou seja, eles chegaram até pedir uma intervenção de um antigo inimigo para resolver situações internas. Por causa disso, é que quando Alexandre Janeu triunfou sobre os Seleucidas, ele se vingou dos fariseus, crucificando cerca de 800 dos seus líderes. Isso aconteceu, portanto, na história do povo de Israel, conforme nos relata Flávio Joséfo no livro, As Guerras Judaicas. Entretanto, no leito de morte, Alexandre Janeu aconselhou sua esposa que permitisse a reinstalação dos fariseus no poder político. Então houve um período de oposição de Alexandre Janeu, mas depois, na sua morte também, os fariseus são colocados novamente dentro do cenário de influência política. E foi a partir desta data que eles começaram a dominar o Sinédrio, ter presença forte no Sinédrio e também ter um certo poder político no Sinédrio, que era o principal tribunal religioso e civil da comunidade judaica naquela época. E isso durou, essa influência dos fariseus, principalmente a partir do Sinédrio, durou até a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 da nossa era. O conceito tradicional atribui aos fariseus a criação do judaísmo posterior do Segundo Templo, ou seja, segundo alguns estudos, e principalmente alguns estudos mais conservadores e tradicionais, entendem que a cara do judaísmo do Segundo Templo na época de Jesus deveu-se à forte influência dos fariseus. Eles não eram, portanto, uma seita, mas eles eram um partido dominante dentro do judaísmo. E segundo o ponto de vista tradicional, embora nem todos os fariseus fossem peritos na lei, o farisaísmo era a ideologia dominante da vasta maioria dos escribas e dos mestres da lei. Ou seja, nem todo mestre e escriba da lei era fariseu, entretanto, todos os fariseus, ou melhor, a maioria desses escribas e fariseus, eles tinham forte influência do farisaísmo na sua maneira de pensar a fé religiosa judaica. Vamos agora apresentar algumas características gerais a respeito dos fariseus e também do farisaísmo, para nós entendermos as suas distinções comparado a outros grupos como os saduceus, os zelotes e os essênios também. Bem, os fariseus eles representavam a continuação dos ideais de Esdras, visto que eles eram os mestres que tentavam levar avante o ministério de ensino da Torá, das Escrituras, e faziam isso com grande meticulosidade. No começo do segundo século a.C., devido a seu engajamento religioso, ao papel que eles tinham de ensinar e de instruir o povo, eles começaram a ser chamados de Hashidins, ou também, em português, o significado é santos de Deus. Esses, portanto, eram os fariseus. Grande parte da história do farisaísmo trata a respeito da oposição que eles exerciam contra aquilo que consideravam forças transigentes e destrutivas do judaísmo. O partido dos saduceus, que representavam a abastada classe sacerdotal, ao passo que os fariseus eram conservadores bíblicos e até mesmo fanáticos. Ou seja, nós podemos entender, portanto, que os fariseus tinham uma abordagem mais conservadora, tradicional, enquanto os saduceus eram de uma vertente um pouco mais progressista a respeito da maneira de administrar a vida religiosa do judaísmo. Em certo sentido, o farisaísmo foi uma força democratizante dentro do judaísmo, que tentava salvar o sistema do controle rígido da classe sacerdotal. Em que aspecto que ele foi uma força democratizante? É porque o fato de muitos dos fariseus ascenderem dentre as camadas populares, então nós temos aqui uma certa representatividade do povo judeu no Sinédrio, impedindo, portanto, que toda a estrutura religiosa só estivesse na mão e no comando dos saduceus. E isso vai explicar, portanto, os embates que eles tinham entre eles durante a época do primeiro século, conforme nos mostra os evangelhos. Os fariseus eles eram os porta-vozes das massas oprimidas,
pelo fato de que eles pertenciam a essa classe. E entre eles apareceram figuras radicais que se opunham ao governo estrangeiro, ao passo que os saduceus, felizes e satisfeitos com o poder e a prosperidade material de que dispunham, preferiam conservar o status quo. Vale a pena lembrar que eles eram os porta-vozes das massas oprimidas, principalmente no início do movimento farisaico. Depois do transcorrer do tempo, e principalmente nos dias de Jesus, os fariseus também acabam se elitizando de uma certa maneira e se aproveitando da sua posição para, de uma certa maneira, manipular também as massas populares em prol dos interesses religiosos do farisaísmo. O farisaísmo ele pode ser visto também pelo seu senso de justiça e de elevados valores éticos. Eles tinham isso dentro do seu sistema de crenças. Contudo, o Novo Testamento alude aos fariseus como hipócritas e descendentes de víboras, ou seja, este zelo deles acabou se tornando um zelo legalístico, onde muitos deles ensinavam coisas da maneira de ser e de viver enquanto judeu, mas não viviam a partir daquilo que ensinavam. Daí porque algumas palavras duras de Jesus, como aquelas lá em Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus. Vale destacar que muitos dos primeiros líderes da igreja de Jesus, entre eles Paulo, se converteram dentre os fariseus. Nós temos isso relatado lá em Atos 15:5, Atos 23:6. O próprio Paulo, que se considerava um fariseu de fariseus, ascendeu do meio desse grupo religioso. E nós vamos ter vários outros fariseus que se converteram ao evangelho de Jesus mediante a graça de Deus revelada. Eles sempre foram um grupo minoritário, comparado, por exemplo, à casta sacerdotal. Nos dias de Herodes, eles eram um pouco mais de 6.000 indivíduos, como nos relata o historiador Flávio Joséfo. Não era um grupo totalmente homogêneo, Os fariseus, a despeito dos embates que eles tinham com os saduceus, eles tinham divisões internas. Estavam divididos basicamente em dois segmentos. Uma ala mais conservadora e mais legalística, representado pela escola de Shammai, e uma ala mais progressista, mas não tão progressista como os saduceus, uma ala um pouco mais aberta, que era a escola de Hillel, Hillel, que foi mestre de Gamaliel, e Gamaliel que teve um papel importante lá sobre a questão do apóstolo Paulo. Shammai, ele foi uma figura severa que interpretava tudo de acordo com o rigor da letra. Além disso, o Shammai ele era de uma família rica e aristocrática. Como eu disse, ainda que os fariseus tenham começado a partir das massas populares, no passar do tempo foram se elitizando e começaram a surgir algumas famílias aristocráticas dentre os fariseus. Shammai pertencia a uma dessas famílias. Já Hillel era de fato um homem do povo, e ele interpretava as questões da lei com mais brandura, com mais condescendência, com mais compaixão, e nesse aspecto ele favorecia as debilidades do povo. Não é que ele fazia vistas grossas aos erros do povo, pelo contrário, mas ele entendia as debilidades das pessoas e tinha, portanto, uma interpretação mais branda a respeito da lei, a respeito da Torá. A maioria dos escribas pertencia ao partido dos fariseus, Não todos, mas a grande maioria pertencia. E deles foram surgindo aqueles ensinos exagerados que circundavam a lei e as observâncias legalistas. Foi quando começou aquele processo de colocar interpretações em cima de interpretações a respeito da Torá, colocando um jugo pesado sobre as pessoas que viviam debaixo das diretrizes, das orientações do farisaísmo. Eles determinaram que a lei contém 613 mandamentos, dos quais 248 mandamentos são de natureza positiva e 365 são de natureza negativa. E negativa aqui não tem ideia de pecado, de mal não, são mandamentos que reforçam aspectos positivos ou negativos da fé religiosa, nesse caso judaica. Eles cercaram esses mandamentos com um complexo exagerado sistema de interpretação, que fazia pesar consideravelmente sobre os homens as suas responsabilidades morais e religiosas.
ou seja, as suas interpretações a respeito da Torá, a respeito das Escrituras, colocavam sobre os seus ouvintes um peso religioso tremendo, porque eles conseguiram fazer um sistema bem complexo e bem exagerado de interpretação das Escrituras. É aquilo que é chamado de fermento dos fariseus, aquilo que vai além daquilo que a própria Escritura acaba ensinando. Só para vocês terem uma ideia, no dia de sábado, se eu não me engano, havia uma listagem de mais de 30 itens que a pessoa não podia fazer num dia de sábado. Ou seja, tamanho era o peso legalístico que os fariseus colocavam sobre a lei. O Novo Testamento ele serve de testemunho sobre alguns desses exageros dos fariseus, mas a história também nos revela que havia alguns pontos bons entre eles, né? É claro que quando a gente fala dos fariseus, a tendência que nós temos é de vê-los de um modo negativo, mas teve muitas coisas positivas e fundamentais que foram relegadas pelos fariseus, né, a nós, povo judeu e cristão, né, vamos assim dizer. Quais eram as crenças doutrinárias do farisaísmo, né? O que os fariseus acreditavam? Primeiro, eles acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam que a alma haveria de se reencarnar. Agora veja, essa reencarnação não é a ideia da reencarnação espírita, a reencarnação evolutiva não, tá? Isso poderia envolver uma série de reencarnações no sentido de que a pessoa ela estaria voltando numa outra vida. Como aquele caso, por exemplo, que eles esperavam a volta de Elias, por exemplo, né, conforme nós temos relatado no Novo Testamento. Mas também incluía a ideia de que a alma haveria de animar o corpo ressurreto. Eles acreditavam, portanto, na ressurreição. Criam fortemente na sorte ou no determinismo. Eles acreditavam que tudo já estava pré-determinado, né, por Deus para acontecer. Acreditavam no universo, bem como também na existência dos espíritos, né? Eles acreditavam, portanto, nestas coisas. Aceitavam como canônico o conjunto completo do Antigo Testamento, ao passo que os saduceus só aceitavam como canônicos os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá, também conhecido como Pentateuco. Ou seja, os saduceus só acreditavam no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Números e no Deuteronômio. Já os fariseus não, acreditavam em todo o conjunto, né, do Antigo Testamento, a lei, os profetas e os escritos. Como os saduceus, eles também enfatizavam a adoração no templo, porém, os fariseus enfatizavam mais o desenvolvimento individual e ético do indivíduo do que a mera observância dos ritos de adoração. Ou seja, a preocupação dos fariseus era que as pessoas estivessem se aperfeiçoando na sua ética, na sua moralidade, desenvolvendo a sua fé. Já os saduceus tinham como perspectiva religiosa apenas a observância dos ritos religiosos. Portanto, num aspecto ético-moral, os fariseus tinham uma preocupação muito mais intensa do que os próprios saduceus, tá? Eles criam que os exílios sofridos por Israel haviam sido causados pela desobediência às leis de Deus. E assim, eles se puseram a interpretar a lei por meio dos seus comentários rabínicos, que foram posteriormente incorporados ao Talmud. Ou seja, o grande impacto na história de Israel, um grande impacto que causou profundas mudanças no povo de Israel, foi os exílios assírio e babilônico. E principalmente após o exílio babilônico, Israel toma uma consciência de que os descaminhos que ele trilhou e que levaram até aquela situação degradante no cativeiro na Babilônia foi o fato de não terem observado a lei do Senhor, não terem observado as Escrituras. Quando os fariseus surgem no cenário do povo de Israel, eles têm como objetivo levar o povo a caminhar de um modo fiel às Escrituras, de um modo fiel à Torá, de guardar de fato os princípios da lei do Senhor no coração, para que pudessem tornar a ser uma grande nação como outrora foram. O grande problema é que ao longo dos anos os fariseus foram interpretando a lei cada vez mais com pesos e com julgos, ao ponto de se tornar essas interpretações elementos presentes, né, dos comentários rabínicos, conforme a gente vê no Talmud. Eles aceitavam a comum e complexa angelologia do judaísmo helenista, que era aquele judaísmo que nasceu nas terras gentílicas e que acreditava, portanto, na existência de anjos, né, e demônios.
E isso, portanto, incluía no seu sistema de crenças uma elaborada demonologia, caso contrário dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em demônios. Os fariseus acreditavam por influência do judaísmo que veio das terras gentílicas, conhecido como judaísmo helenista. Eles eram democratas que defendiam os direitos do povo. Eles se opunham aos aristocratas que estavam representados nos saduceus. Então, de um certo modo, os fariseus, sim, eles representavam as camadas populares. O erro dos fariseus foi aquele complexo sistema legalístico de observância do judaísmo a partir da Torá e do Talmud, que trouxe sobre o povo uma religiosidade muito opressora, né? Junto com os saduceus, os fariseus constituíam o Sinédrio, que era o mais elevado tribunal civil e religioso da nação judaica. Tá? Eu errei ali no texto. O zelo pelo ensino e pela interpretação da lei chegou a altos exageros. Além disso, a sua sede pelo poder político e sua resistência natural a qualquer coisa que ameaçasse interromper o seu domínio religioso e a sua influência sobre o povo comum fizeram deles inimigos naturais de Jesus. Por isso que Jesus os confronta intensamente. Por quê? Porque os fariseus tinham uma grande influência no meio do povo por terem ascendido dentro do meio das massas populares. Só que esse sistema religioso opressor, legalístico, que eles colocavam sobre o povo comum, foi, portanto, o elemento pelo qual Jesus os confrontou inúmeras vezes, conforme a gente vê nos evangelhos. Quais são alguns pontos negativos e alguns pontos positivos dos fariseus e também do farisaísmo? Bem, nós podemos ver as denúncias de Jesus contra os exageros dos fariseus, principalmente lá em Mateus 23 e em Marcos capítulo 7. É só você ler esses textos que você vai ver como que Jesus é contundente na sua crítica a eles. Entretanto, o Novo Testamento também vai elogiar os fariseus, como Nicodemos, José de Arimateia, Gamaliel, além de outros que não têm o seu nome mencionado, principalmente nessas referências que você está vendo aí, ó, Lucas 7, 36, Lucas 11, 37, 13, 31 e 14, 1. Ou seja, teve muitos saduceus que deram contribuições até mesmo ao ministério de Jesus. E vale também destacar que depois da destruição do Templo de Jerusalém, em que de uma vez por todas a estrutura sacerdotal representada pelos saduceus se desfaz, os fariseus terão um papel fundamental na preservação da identidade cultural e religiosa do povo judeu. Então eles tiveram grandes contribuições no judaísmo, tá? Então hoje nós falamos sobre esse tema tão presente no Novo Testamento, sobre os fariseus e o farisaísmo, e esse é mais um conteúdo que estamos disponibilizando aqui no estudobiblico.net. São pequenos estudos de temáticas as mais diversas possíveis dentro da área da Bíblia e da teologia. E esses conteúdos têm como objetivo contribuir para o seu crescimento espiritual, para lhe ajudar na compreensão da palavra de Deus. Por isso quero pedir algo para você. Curta esse vídeo, compartilhe com seus contatos, ajude a espalhar aí este conteúdo rico do estudobiblico.net. Eu aguardo você no próximo conteúdo que nós vamos ter aí semana que vem, ok? Um abraço, tchau, tchau!